8727. Para o que você está fazendo e presta muita atenção. Venha para a melhor internet de Sergipe. Jet Fiber, com planos de até 500 mega. Jet suporte técnico rápido e eficiente. Não vai perder tempo por aí, né? Ligue 0800 311 mil e chama a Jet. É uma alegria imensa poder representar o Sicredi nessa cidade tão histórica e acolhedora. Chegamos para somar, para cooperar com quem acredita no potencial de Estância e quer ver nossa cidade prosperar ainda mais. Acreditamos que o desenvolvimento de uma cidade começa pelas pessoas. E estar presente em Estância é reafirmar esse compromisso com quem faz a diferença todos os dias. Aqui, cada atendimento é mais do que um serviço financeiro. É uma conversa, é uma parceria, uma relação de confiança. Chegamos em Estância e nós estamos prontos para cooperar, crescer, construir juntos um futuro de prosperidade. Abra sua conta, porque ser associado Sicredi é ter com quem contar. Oi gente, tudo bem com vocês? Acompanhem comigo um dia aqui no Lane Paixão. Hoje eu vou tirar o dia especialmente para cuidar de mim. Começando agora pelos meus cabelos, os meninos vêm me recepcionar aqui na recepção. E aí vou cuidar do meu cabelo. Aqui eles já estavam verificando qual vai ser o melhor produto, qual vai ser o melhor tratamento para o meu cabelo. Em seguida as meninas já vêm, né, com os seus carrinhos já para fazer o meu pé. Gente, meu pé tá precisando urgente dar aquele upgrade. Então, óbvio que eu vou fazer o spa dos pés para tirar toda a calosidade, todo aquele pé grosso. Em seguida, agora eu vou fazer minhas unhas. Gente, eu amo fazer as unhas e essa é a minha rotina de todos os dias. E para finalizar com chave de ouro, vamos fazer o design de sobrancelha, que vai deixar ainda mais incrível o meu rosto, mais harmônico e pronto para começar o meu dia. Empório dos Vidros, Manancial. Vamos conferir. Olha só, eu quero apresentar para você aqui o nosso escritório, a nossa loja que fica localizada na Avenida Raimundo Silveira Souza, no bairro Alagoas, na esquina aqui da 31 de março. Empório dos Vidros, Manancial. Trabalhamos com vários modelos de portões, vidro, box e muito mais. Venha conferir, você liga no nosso telefone aqui no rodapé e fala com o nosso empresário Carlos. Vidraçaria Manancial, Empório dos Vidros. Eu falo em prevenção, prevenção, prevenção. Na Folia, o melhor é se divertir com respeito e prevenção. Use camisinha, informe-se sobre a PrEP, PEP, testagem e conheça outras formas de prevenção combinada. Ministério da Saúde, Governo Federal. Jornalismo sério, compromisso real. Entretenimento, cultura sem igual. Programas educativos, a voz da gente. Estância agora, presente eternamente. Estância agora conectada ao mundo. Pela rede a verdade é um assunto. Cultura, esporte, arte, informação. Estância agora em qualquer estação. Este programa é uma produção independente e todo o conteúdo é de responsabilidade de seus idealizadores. Cada história guarda um pedaço da nossa identidade. Cada voz constrói a memória do nosso povo. Está no ar. Arquivo da Nossa Gente. Um programa que preserva memórias, valoriza pessoas e conta a história de quem faz a nossa terra ser o que ela é. Programa Arquivo da Nossa Gente. Apresentação: Fábio Francão.
Boa noite. Boa noite, ouvintes da Estância Agora, Rádio Web. Boa noite a todos que estão aí aguardando para o nosso programa iniciar. Primeiro programa de fevereiro. Hoje é 3 de fevereiro de 2026, uma terça-feira. E vamos fazer uma homenagem a Dionísio de Almeida, em memória, avô do professor Dionísio de Almeida Neto. Vamos contar um pouco a história desse personagem que deu uma grande contribuição na vida cotidiana estanciana. Quero aqui agradecer a Deus que me deu mais um dia de vida para poder abrir o dono da vida, para poder dar sequência a esse projeto aqui. Agradecer a minha mãe, a professora Cessa, que me acompanha aqui. Melinho nas carrapetas, o Raimundo Melo. E a todos que estão nos acompanhando. Um abraço aí para o Wilson Salva-Vida, no seu açaí aí na Rua Nova. É ouvinte aí do nosso canal aí, do Estância Agora, o arquivo da nossa gente. Programa Arquivo da Nossa Gente. Então, são Carimba e Melinho, 21 e 2 minutos e 45 segundos. Hoje, vamos contar a história desse personagem, Dionísio de Almeida, avô do professor Dionísio. É um personagem que contribuiu com o desenvolvimento de Estância. Não o conheci, vou conhecer hoje a história dele, através de seu neto, que é o professor intelectual, homem de direita, de posições firmes de direita, um homem conservador, mas uma pessoa do bem, uma pessoa muito inteligente e preparado, já foi vereador. E vamos agora iniciar o quadro. O quadro agora é deixa eu ver aqui como foi que eu botei. Melinho. O quadro é. Deixa eu dar uma olhada aqui. Vamos agora para o quadro datas comemorativas. (...) 3 de fevereiro é um dia que reúne navegação política, ciência e cultura, mostrando como pequenos momentos ajudam a construir a grande história da humanidade. O dia 3 de fevereiro é celebrado como o dia de São Brás, santo da Igreja Católica, conhecido e venerado como protetor da garganta, da voz e da saúde. A devoção a São Brás é muito forte no Brasil, principalmente entre pessoas que trabalham com a fala e o canto, como radialistas, cantores, professores, comunicadores e religiosos. A tradição mais marcante da data é a benção da garganta, realizada em igrejas de todo o país. Durante a celebração, os fiéis pedem proteção contra doenças, agradecem pelas graças recebidas e renovam a fé. Em muitas cidades, a data é celebrada com missas especiais, procissões, novenas e momentos de oração, reunindo famílias e comunidades inteiras. O dia também simboliza o cuidado com a saúde,
a valorização da fé e o respeito às tradições religiosas que passam de geração em geração. É uma data que une espiritualidade, cultura popular e devoção, mantendo viva a história e os costumes do povo. 3 de fevereiro, acima de tudo, um dia de fé, esperança e proteção. Um acontecimento que ficou marcado no tempo. Fato histórico. Arquivo da nossa gente. Fato histórico que marcaram 3 de fevereiro. O dia 3 de fevereiro guarda acontecimentos que marcaram o rumo da humanidade. Em 1488, o português Bartolomeu Dias fez história ao contornar o Cabo da Boa Esperança, abrindo a rota marítima entre a Europa e o Oriente, passo decisivo para o comércio mundial. Já em 1917, em meio à Primeira Guerra Mundial, os Estados Unidos romperam relações diplomáticas com a Alemanha, movimento que mudaria os rumos do conflito. Na economia, o dia também é marcante. Em 1913, os americanos aprovaram o Imposto de Renda Federal, modelo que influenciou vários países. Na ciência e tecnologia, 1966 entrou para os livros quando a sonda soviética Luna 9 realizou o primeiro pouso suave na Lua, envolvendo imagens inéditas da superfície lunar. E na cultura, o 3 de fevereiro de 1959 ficou conhecido como o dia em que a música morreu, com a tragédia aérea que tirou a vida dos cantores Buddy Holly, Ritchie Valens e Big Bop, deixando uma marca profunda na história do rock. Agora, uma conversa que guarda memória. Entrevista no arquivo da nossa gente. São 21 horas e 8 minutos e 22 segundos. Eu quero anunciar que o nosso entrevistado hoje é o professor Dionísio de Almeida Neto. Professor, estanciano, um homem ligado à Igreja Católica, muito religioso, de família religiosa. Professor Dionísio Neto foi vereador, fez um brilhante trabalho, um homem que defendia a cultura, suas origens, um grande parlamentar. Então, hoje ele vai falar um pouco do seu avô, Dionísio de Almeida. E eu tenho o privilégio de entrevistar o professor Dionísio, que dispensa apresentação. Boa noite, professor Dionísio. Eu queria saber um pouco sobre esse personagem. Seu avô, em memória, falecido há 41 anos atrás, Dionísio de Almeida. O senhor conviveu com o seu Dionísio de Almeida, seu avô? Boa noite, Fabinho. Boa noite a todos os internautas que estão nos assistindo e que vão nos assistir depois, né? Boa noite, Melinho, que está aqui na técnica. Sempre Melinho aqui na técnica, nos programas. Boa noite, professora Cessa, presente aqui nos estúdios, mãe do nosso entrevistador. Para mim é uma satisfação, Fabinho, estar aqui. Agradeço, viu, o convite. E para falar, né, sobre meu avô, que foi meu padrinho de batismo, me criou junto com a professora Jerusa Almeida, a sua esposa. Então, Fabinho, tenho uma coisa comigo, minha vida ficou interessante. Eu conheço mais pessoas da geração dos meus avós do que da minha. Não sei se isso foi bom ou ruim, mas é assim que eu sou. Só sei que foi assim, como diz Gilô, né? Eu não tenho muita amizade, proximidade
com a geração do meu pai, e nem com a minha geração. Eu tenho amigos do colégio e tudo, mas não conheço a história deles. Tá entendendo? Assim, como conheço os da geração de meus avós. Porque fui, com todo orgulho, criado com meus avós. Embora meus pais ali presentes, era tudo numa casa só. Então eu não sei assim, foi criado por vó, fui criado por avô, avó, mãe e pai, dentro de uma casa só, porque meu pai era filho único, né, de Dionísio e Jerusa. Bem, eu não sei nem por onde começou. Meu avô era uma figura. Uma figura. Eu comparo, eu disse que eu conheço o pessoal mais do passado, eu não sei quem está me assistindo. Com quem eu poderia comparar assim, a personalidade dele, o jeito dele? A Paulo Gracindo. Não sei se vocês conhecem, não é da geração de vocês jovens, Conheço, mas vocês vão conhecer quando eu disser que Paulo Gracindo foi o inesquecível Odorico Paraguaçu, como é o nome daquela. Que fez sucesso, meu Deus. Que ele queria inaugurar o cemitério e nunca morria ninguém, né? O prefeito daquela cidade, Sucupira. Mas tinha o nome da novela, de Dias Gomes. O Bem Amado. O Bem Amado. Mas Paulo Gracindo também foi o padre da novela Roque Santeiro. Então, mostrava ser um padre bem sério, né? Bom, então é uma pessoa que muito simples, meu avô, né? Muito simples, de origem bastante humilde, nasceu ali na Rua da Bahia, em 1919, criado sem pai, filho natural de Dona Hortência Almeida. O pai dele chamava-se Carlos Nascimento, mas não o registrou. Isso eu percebo que foi uma dor, né, para ele, porque em alguns jornais ele coloca assim: Dionísio de Almeida Nascimento. Ele fez falta para ele, e ele não tem no registro esse nascimento, né, do pai. Isso, para mim que sou psicólogo, é um indício de que ele sentia essa falta, né? Foi criado por Dona Hortência Nascimento, com dificuldade, criou seus filhos, né, sozinha, né? Bem, mas por que eu digo que ele é uma figura? Olha, só pelas profissões que eu vou enumerar aqui, vocês vão vendo que como tem muito pano para manga, assim, falar dele é falar de uma porção de gente em instância, porque ninguém se faz sozinho, né? Verdade. Ele foi aprendiz de tipografia, então eu queria tocar nesse assunto aqui, aprendiz de tipografia. Depois professor de tipografia, escriturário da Fábrica Santa Cruz. Então a vida deles, que ele nasceu na Rua da Bahia, o trabalho e a folia toda era lá no bairro Santa Cruz, naqueles tempos áureos lá do bairro Santa Cruz, do tempo do senador Júlio César Leite. E depois continuado assim um pouquinho com o doutor Jorge Leite, mas ele foi dos tempos áureos do senador, né, Júlio César Leite. O avô do empresário, ex-prefeito e ex-deputado Ivan Leite. Avô de Ivan Leite. Também ele foi avaliador judicial. Então ele se aposentou como avaliador judicial, mas exerceu paralelamente a profissão de tipógrafo até praticamente o final da vida. Então, amigos dele era o senhor, por exemplo, da parte de tipografia, Carlos Menezes, pai do professor Júnior, né? Ex-prefeito de Estância. Isso, que assumiu uma época a prefeitura de Estância, o senhor Carlos Menezes, e o Wellington Leal. Conhecido doutor Wellington Leal. Doutor Wellington Leal, advogado, esposo da professora Luísa, não é isso? Isso mesmo. Pai de Karina, minha ex-colega do colégio. Então, olha, assim, amigos do peito mesmo, do coração de Dionísio, para vocês verem assim, quantas pessoas se fizeram presentes, né, na vida deles.
Júlio César Leite, Zé Félix, Sim. né, que era compadre dele, Cabo Otávio, o pai de Eleison, né, o Pai de seu saudoso Otávio, Cabo Otávio, seu Eleison Vasconcelos. seu Jason, lá da Praia do Saco. Ele tinha muitos amigos lá na Praia do Saco, que era o point da diversão dos estancianos, né, na época. Pedro Siqueira, padrinho do meu pai, portanto, né, compadre de Jerusa e Dionísio. Então, além disso, além de ser tipógrafo, professor de tipografia, escriturário da fábrica, avaliador, paralelamente ele foi ator teatral, jornalista e comediante. Ele compôs junto com o senhor Dantinhas, Aloísio Dantas de Oliva, também compadre dele, do coração. Eles formaram uma dupla que fez muito sucesso em Estância, na época, e em toda a região sul. Eles se apresentavam com o grupo de atores. Ô, Dio, só lhe cortando. Seu Dantinhas é o esposo de Dona Beata. Isso. Conheci muito. Isso. Seu Dantinho, você morou, né, junto com sua mãe Cessa, na mesma rua, acho que em frente, ou vizinho, né? Vizinho a Dona Beata. Sim. E seu Dantinhas. Seu Dantinhas. Sim, então, sim, seu sim. Dantinhas e meu avô era, como se diz, unha e carne. Dois irmãos. Dois irmãos. Formaram uma dupla de comediantes chamada Dió e Dantão. Era a dupla Dió, ele e Dantão. E também eles participavam do Teatro de Amadores da Fábrica Santa Cruz. Então, pelo que eu andei sondando, então era assim, antes de começar a peça teatral, entrava aquela dupla caipira, como tem hoje na Praça é Nossa, né, aquelas duplas, e contando piada, causos, né, e poemas, caipiras, né. Seu Enoque, da AEL, recorda bastante, porque ele foi um grande admirador um grande admirador ainda do Aloísio Dantas de Oliva, do seu Dantinhas, que na dupla era Dantão, né? Dantão da Roça. Então guarda alguns poemas que seu Dantinhas recitava. Eu também tenho alguns que meu avô recitava. Enfim, fez muito sucesso, né? Entrevistando, assim, estanciando o passado, então diziam assim, homens que inventavam coisas, né, no teatro. Então eles fizeram muita gente sorrir, né, naquela época. Então é por isso que eu digo, era uma figura boêmio, né, nem se fala, carnavalesco. O bairro Santa Cruz era muito movimentado, a época além de teatro e tal. Então os carnavais, não é à toa que ainda hoje nós temos a escola de samba Mangueira, mas antes existiam os blocos, né, vários blocos que saíam às ruas do carnaval. Então o Rei Momo, lá da Santa Cruz, meu avô não só saía nos blocos e cantava e pulava e fazia marchinhas e sambas com o maestro, por exemplo, Eutíquio Cruz, também é uma composição deles nos jornais da época, o mestre Eutíquio, da Lira Carlos Gomes. E, além disso, também foi, muitas vezes, o próprio Rei Momo, né, do Carnaval Estanciano. Que ele tinha uma barriga grande, por sinal, parece que eu estou herdando, né? Então, era assim, a vida, né? Um pouco um resumo das atividades dele, né? Ele participava da política partidária, da política estanciana, eu tenho dos bastidores. Sim, não tinha como não se envolver. Por exemplo, eu me lembro, né, junto com minha avó, veja, a amizade com Pedro Siqueira. O cenário da época ainda eu preciso compor assim na minha mente. Só como eu estou pesquisando, então quem
quem era rival de quem naquela época? Eu penso que o grupo... Você pode me ajudar nisso, porque... Né, Raimundo Silveira Souza, no Gente que... Nasci. Gente que conheci. Gente que eu conheci. Coisas que eu vi contar. Coisas que eu vi contar. Menciona Dionísio de Almeida de passagem, dizendo que numa peça, A Ceia dos Cardeais, que eu acho que era foi de autoria do Dr. Gessé Fontes. Sim, porque quem escrevia peças na época do meu avô? Então, Casuzinha, que era bisavô de Júnior de Dione. Casuzinha, eu acho que Casuzinha era pai de Dona Pipita, então eu não sei se ainda vai mais além, um pai de Dona Pipita, quer dizer, avô de Dr. Dori. Então o Dr. Dori conta muitos casos sobre Casuzinha no livro dele. Eu tenho o livro do Dr. Dori. E Casuzinha escrevia peças de teatro. E aí meu avô conta, num dos seus escritos, que eles saíram por aí levando ao palco peças de seu Casuzinha. Peças nacionais, Paulo Figueiredo, de outros dramaturgos nacionais. Peças de Francisquinha Assunção. Dona Francisquinha escreveu, por exemplo, A Tragédia na Selva, estão eles dramatizando. Quem mais escrevia peças na época? Então, vários estancianos também escreviam peças teatrais e eles participavam, né, disso aí. Mas acho que me perdi. Eu ia comentar algum ponto sobre... Você fez uma pergunta e eu me perdi falando desses... Sobre a política, ele participava da política partidária. Pronto, então Raimundinho... Dos bastidores da política. Raimundinho coloca assim, que numa peça, A Ceia dos Cardeais, ele se impressionou ao verem os atores comerem um frango inteiro ao vivo ali na peça A Ceia dos Cardeais. Só faz essa menção ao meu avô. Então, eu imaginei o seguinte, porque ele não era do grupo ligado ao MDB, né? Então, ele era mais ligado ao PR. Não era o PR, o partido de direita. De Júlio Leite, né? De Pedro Siqueira. Sim. Pedro Siqueira foi lançado na política por Júlio Leite, né? Então, meu avô pertencia a essa turma. A esse agrupamento. Agrupamento lá do bairro Santa Cruz. Zé Félix, essa turma. No final da vida, assim, eu participei de um evento na Líria, eu me lembro, fui com ele. E me lembro que conheci até o deputado Humberto Ferreira. Botou a mão no bolso, me deu 2 cruzeiros, não esqueça. O primeiro político, assim. Anos Eu tinha, meu Deus do céu, uns 7, 8 anos. Então eu fui para esse evento político. Era o pré-lançamento ou o lançamento da candidatura de Gilvan Rocha ao Senado. Aí eu vou atrás para saber qual era o agrupamento de Gilvan Rocha na época, entendeu? Então, para ver se ele continuava fiel ao PR, essa turma, ou se Gilvan Rocha era ligado ao MDB. Mas não, se Humberto Ferreira estava lá, Humberto Ferreira era de que agrupamento? Era ligado ao agrupamento de direita. Pronto, então era o agrupamento dele, tá até o fim da vida. Foi o último momento, assim, né, político o único, né, e praticamente um dos últimos da vida dele, né? Ô Dio, ele faleceu de quê? Ele faleceu em 85, há 41 anos atrás. Infarto. Foi de repente. Ele bebia, né? Fumava, né? Aquele, assim, não bebia ao ponto de se embriagar, mas sempre uma pinguinha ali quando ia comprar o pão, 5 horas da tarde. Eu me lembro ali na esquina tinha uma venda de bita, o pessoal os Caetanos, Dona Nininha, ali na esquina, né? Onde hoje, quem é que mora ali, meu Deus? É lá na Praça Humberto Ferreira mesmo, numa das esquinas da praça.
E eu estudava na escola Tiradentes. E de cá eu via quando ele passava de bicicleta. Ele tinha uma bicicleta, a Monarca azul, andava de bicicleta. E passava para Santa Cruz. E a escola de Tia Dione, a escola Tiradentes, ela era na Santa Cruz. E ele, um dos amigos dele era Seu Silva. Seu Silva, que tinha também um boteco, uma venda lá em frente à casa do seu Washington, né? Dona Irani, ali lá na Santa Cruz. Então era um dos pontes também dessa galera do tempo, desses tempos aí da Santa Cruz. E ali tomava uma pinga, vinha, levou umas 2, 3 quedas de bicicleta, né, no final da vida. Mas sempre muito assim, sanguíneo, vermelho, sabe? Muito vermelhão e tal. E por falta de... Eu atribuo isso ao fumo, né? Ao álcool. Essa questão dele morrer com... Ele nasceu em 1919 e morreu em 1985. Né? 69? Quantos anos, meu Deus? Vou fazer as contas aí, tô sem fazer conta agora. 1919... 66 anos, né? Assim? Então, cedo, né? Morreu jovem. Morreu ainda jovem. Eu convivi com ele, eu nasci em 1973, então eu convivi com ele apenas 12 anos. Hoje eu teria muitas perguntas a fazer, né? Mas não é mais possível. Então hoje eu teria que... por isso que eu saio entrevistando pessoas. Mas Estância tem um ponto interessante que eu queria destacar aqui em seu programa. Qual é? Me diga aí com exclusividade. Qual é? É que Estância nunca deixou de ter jornais. Sim. E hoje eu me valho dos próprios jornais dos quais ele fazia parte, para ter notícias sobre ele e sobre toda essa turma. Então, mencione alguns jornais que você já pesquisou. Bom, veja. O primeiro jornal fundado em Estância, essa história é bastante conhecida por todos os estancianos, foi o Recopilador Sergipano, de 1832. Sim. De 1832 até hoje, Estância nunca deixou de ter jornal. Isso mesmo. Hoje, Augusto Santos, jornalista, formado em jornalismo, mantém a duras penas, com todas as dificuldades, apesar da internet, mantém o jornal, né? Augusto é um abnegado, um apaixonado pelo papel impresso, pelo jornal. Ele mantém, mesmo com as dificuldades, mas continua ali circulando mensalmente. Isso, a Folha da Região. Folha da Região. É o único assim que subsiste. Tivemos muito tempo o Tribuna Cultural, né, de Mário de Jesus, e agora o de Augusto permanece. Seria uma pena se viesse a faltar um dia, porque seria assim o fechamento de um fio de ouro, o corte de um fio de ouro. Eu vi essa expressão num livro, achei bonito, que Estância, um fio de ouro percorre toda a história de Estância. Belinha, eu queria lhe pedir que você botasse aí a foto na tela do seu Dionísio, o ouvinte. Então, veja, ele aprendeu tipografia com uma pessoa que eu era doido para encontrar uma foto, encontrei. Fui atrás em Aracaju de uma grande amiga dele, que era a senhora Ana Silva, cunhada de Pedro Siqueira, quer dizer, irmã de Dona Rosa. Fui lá atrás dessa senhora e ela disse assim: Dionísio, eu nunca vi uma pessoa tão bondosa de alma como Lauro Santana. Ela falando de Lauro Santana, fundador do jornal A Voz do Povo. A Voz do Povo. Essa jovem acadêmica, Márcia Regina de Andrade, escreveu um livro, Catálogo dos Jornais Estancianos. Então aqui me dá um norte muito, né? Agradeço muito a Deus e a Márcia por esta obra. Simples, mas que ela fez um serviço assim. Simples, mas que ninguém havia feito. Saí catalogando todos os jornais,
quem eram os redatores, os proprietários. Digitalizou e imprimiu. Qual era o endereço. Então, vamos ver aqui o que ela fala sobre a voz do povo. Certo? Então aqui eu vou... A voz do povo circulou... Aqui, ó, a voz do povo, ela colocou aqui, lema do jornal, não possui. Então, porque geralmente os jornais têm um lema naquela página de abertura, não possui. Período que circulou, que instância, de 1929 a 1944. Então, são 15 anos de circulação, a voz do povo. Foi nas oficinas da voz do povo que, segundo seu João de Agio, grande conhecedor da história estanciana e da imprensa, seu João de Agio diz que levava papel do jornal A Razão para serem recortados como ajuda, né, contribuição, nas gráficas da Voz do Povo. E lá via Dionísio, então João de Agio, menino, trabalhando na Razão, e Dionísio na Voz do Povo aprendendo tipografia, com mais ou menos 10 anos. Porque olha, meu avô nasceu em 1919 e o jornal Voz do Povo é de 1929. 10 anos depois. 10 anos depois. Quem era o editor, o proprietário e editor da Voz do Povo? Lauro Santana. Famoso Lauro Sacristão ou Lauro Babão. Porque falava e... Sabe que instância é médio colocar apelido, né? E se a pessoa fala cuspindo, saliva e tudo, então, o mais conhecido na cidade como Lauro Babão. Quem escrevia na Voz do Povo? Coriolano Oliveira, avô de Cori, esposo de Jairlene, da minha amiga Jairlene, pai de Dona Lúcia, umas senhoras ali da Rua da Baixa, né? Ainda hoje tem alguma delas vivas, acho que tem. Dona Beré, pai de Dona Beré, né? Então, Coriolano Alves de Oliveira. Também quem escrevia na Voz do Povo? Monsenhor Vitorino Fontes e outros colaboradores. Bem, esse jornal circulou 15 anos, lá ele aprendeu tipografia. Aí, o que acontece? A Razão, como eu falei, havia sido fundada antes, certo? A Razão foi fundada, segundo a Márcia Regina de Andrade, em 1898. Então, um jornal ainda do final do século XIX. Olha, com todo respeito, não era um jornal de 4 páginas, não. Não? Não. Um jornal não chegava a ser como a Folha de São Paulo. Um jornalão, né? Não tá entendendo? Mas é um jornal... Deixa eu lembrar assim mais ou menos. Menos de 8... Entre 8 e 12 páginas. Colunas sociais, resenhas de livros, notícias, sabe? Então, o que eu quero dizer com isso? Que esses meninos que participavam da editoração, da produção desses jornais, decifrando... Da diagramação, né? Da diagramação, decifrando escritos dos grandes mestres, escritos de João Nascimento Filho, de Manuel Rodrigo Nascimento Niogalo e tal. Esses meninos aprendiam. Então, meu avô, ele só estudou até a 4ª série. Mas quando alguém lá da Rua da Miranga queria escrever uma carta para um parente e tudo, pedia a quem? A seu Dionísio. Para que ele redigisse, tá entendendo? Então, e eles aprenderam como? Na prática ali, compondo, né? Arrumando lá os tipos gráficos, né? Os tipos,
ali lendo o texto rabiscado à mão, né? E às vezes corrigindo alguma coisa, né? Tirando algum lapso do escritor e tal. E com aquilo eles aprendiam, eles eram alfabetizados e, né, passavam a ser muito bem informados. Então, a razão teve 3 fases, com 3 proprietários. E Dionísio, na última fase da razão, assumiu a gerência. Então tem lá, gerente, Dionísio de Almeida. Foi onde ele colocou em algum momento Dionísio de Almeida Nascimento, remetendo ao pai. Então, a razão circulou em instância por 49 anos. Foi um jornal. Olha, você tem um jornal que praticamente meio século circulou na cidade. Então tem muita coisa sobre instância para ser pesquisada no jornal A Razão. Nem todos, mas A Razão é um ouro. De quem era a Razão? Do senhor Augusto Gomes. Augusto Gomes é o bisavô do vereador Sandro Barreto Gomes. Sandro Barreto Gomes. O E Sandro Augusto Bebê. Gomes também fundou com Dona Laura Leite, a irmã dele, o Asilo Santo Antônio. Então, eles são lembrados, né, por essa grande obra. Quem escrevia, então, é a mesma coisa de dizer, com quem meu avô teve contato nesse período aí de gerência da razão. Então, nomes que a gente ouve falar, eu não sei a história de todos eles, mas Augusto Ramos Gomes, então, Augusto Gomes, Alfredo Costa e Silva, que depois vai fundar a Estância, né, Alfredo Silva, João Salles de Campos, né, que João de Agil diz, foi João Salles de Campos que conseguiu um emprego na justiça para seu avô Dionísio. Entendeu? Agora, João Salles de Campos era político, eu não sei qual era. Então, naquele tempo os empregos eram conseguidos assim. É né? verdade. Era o QI, né? Quem indica, né? Então, João Salles de Campos. Ô, Dio, eu queria fazer uma pergunta. Você está preparando um livro sobre seu avô. O livro está pronto, está nos ajustes, está quase está precisando de pronto. ajustes. Inclusive, ao falar sobre isso aqui, eu vou vendo alguma coisa que precisa ajustar, porque a gente vai memorizando, depurando detalhes, observando alguns detalhes para entender a história, né? Ô, Dio, você fez uma entrevista com seu José Félix, que era compadre dele. Sim, sim. O que você recorda, assim, do que seu José Félix, em memória, memorialista de primeira, seu José Félix, como é que você... o que você conseguiu coletar, né, de informação com o seu Zé Félix? Mas deixa para responder depois do comercial. Vamos tomar uma aguinhazinha e no retorno você responde. Ok. Programa Arquivo da Nossa Gente. Apresentação: Fábio Francão. A Boutique da Carne vem oferecer a toda a sociedade estanciana seus serviços, podendo escolher os cortes de carnes prêmio e excelência, fazendo com que você possa preparar os mais deliciosos pratos feitos com as carnes mais nobres que existem, incluindo as carnes embaladas a vácuo. A Boutique da Carne fica localizada na Rua Dr. Oswaldo Cruz, 197, Rua do Marisqueiro Bar. Telefone 799-9908-8400. Problemas com seu certificado digital? Temos a solução para sua empresa e sócios. Certificadora com total segurança, rapidez e menor preço em preço com parcelamento. Fale com a Edila Almeida. Contatos pelos telefones e WhatsApp 79-3522-1129 ou 799-9686-8727. Léo Gesso, 999640639. Procurando forma de embelezar sua casa.
Aqui você encontra tudo com a melhor qualidade, serviços e venda de produtos e muito mais. Léo Gesso, próximo ao antigo bar do Ronaldão. Conjunto Valadares, em Estância. Léo Gesso. Galerinha, aqui na Sergipana Motos temos o menor preço da região, isso mesmo, toda a linha CG em promoção. Você que quer adquirir a sua moto no consórcio ou financiamento, vem aqui pra loja, Disque 9943-5141, Luana Honda, vem pra loja. Ui, que eu vou cair! Olha a pizza, Brasil! Misericórdia, o que a gente não faz pelos amantes de pizza, né? E pra você que pediu pizza, pizza boa, chegamos no lugar certo. Eu tô falando da pizzaria Saboreai, que a pizza daqui é boa, isso eu vou provar. Eita, porta pesada, a massa é boa, mais leve que algodão e saborosa, dá até pra comer crua. Aqui os nossos ingredientes é tudo selecionado, de boa qualidade aí, ó. Que é coisa do original! E a pizza sai rapidinho, você pede em menos de 30 segundos, já tá pronta. Bora aqui! E olha só o que a gente tem aqui no Lojão Top 35. Cortina para dar outra cara à sala, toalha nova para deixar o banheiro bonito, tapete, almofada, protetor do sofá. Olha, são essas coisas simples que renovam o ambiente da sua casa. Porque não precisa gastar muito para deixar sua casa arrumada, cheirosa e com a cara de nova. Às vezes, só em mudar uma cortina já muda o ambiente de casa. E o melhor, com o preço que cabe em seu bolso. Se a variedade, preço bom que você procurou, Lojão Top 35, você achou. No carnaval não pode faltar samba no pé, axé e frevo. Não pode faltar marchinha, maracatu e piseiro. Também não pode faltar amor, diversidade, inclusão, proteção e muito respeito. E vale lembrar, não é não. Um carnaval mais diverso e alegre só é possível quando você entra no Bloco do Respeito. Vem com a gente! Uma campanha do Conselho Nacional de Justiça. Distância agora, conectada ao mundo pela rede. A verdade é o assunto. Cultura, esporte, arte e informação. Distância agora, em qualquer estação. Jornalismo sério, compromisso real, entretenimento, cultura sem igual. Programas educativos, a voz da gente. Distância agora, presente. Programa Arquivo da Nossa Gente. Apresentação: Fábio Francão. Fábio Francão. Boa noite mais uma vez. Desculpa aí, a gente saiu pro intervalo. Não mudou de canal não, viu? Não mudou. 21h43, 55 segundos. Ô Melinho, eu queria aqui registrar alguns ouvintes assíduos. Um abraço aí pro jornalista apaixonado pelos cinemas, o senhor Carlos Modesto, lá na Bahia, em Salvador. Boa noite, Fábio. Estou na escuta do seu interessante programa. Muito obrigado, Modesto. Edila Almeida, que é filha do seu Gervásio Almeida, parabéns pelo belíssimo programa. Muito obrigado, Edila. Ela botou mais uma vez. Boa noite, parabéns pelo programa, Fábio. Sucesso. Diego Chaves, filho da saudosa Eliana do Cartório, de Diaroba, e seu Aélio Barreto. Boa noite a todos. Dio, ele fez aquela Zé pergunta sobre seu Zé Félix. Era um homem sábio, um homem que lia muito. Seu Zé era memorialista de primeira. E você está escrevendo um livro sobre seu avô, já está em fase final, faltam alguns ajustes. Você pegou, passou uma manhã, foi uma tarde, coletando informações com o seu Zé Félix. O que você conseguiu apurar daquele papo gostoso que você teve com o seu Zé Félix, que era compadre e conviveu com seu avô? Uhum. Estância tem
3 grandes memorialistas. Sim. Vou colocar 4, assim, porque deixaram coisas escritas e muitas informações. Então, seu João de Agio. Sim. Raimundo Silveira Souza. Seu Raimundinho, avô Titó. Escreveu muito sobre o passado estanciano. Nhogalo, pai da professora Cessé, que é Manuel Rodrigues Nascimento. Já vi o professor Acrisius mencionar ele em suas obras. Nhogalo escreveu. Tem um livro que tão bom que fosse republicado, reeditado. O livro de Nhogalo. Ele é patrono da cadeira de Salete. Vamos ver se Saletinha consegue, né? Assim, na Academia Estanciana de Letras, Salete ocupa a cadeira que tem Nhogalo como patrono. Sim. Então, João de Agio. Sim. Seu Zé Félix. José Félix. João Nhogalo. E eu acrescentaria, aí falei de Raimundinho, né? Sim. Francisquinha, Sim. Assunção. Assunção aproveitava os romances dela, os livros, para sempre registrar, né, fatos pitorescos da vida estanciana. E aí, seu Zé Félix, eu tentei na conversa, assim, ele não me trouxe nenhum dado que eu já não soubesse, mas ele me falou do clima, quer dizer, uma pessoa que conheceu, que viveu aqueles momentos, né? Então é importante. Por exemplo, eles trabalharam juntos na fábrica Santa Cruz. Sim. Então, eu sabia que meu avô havia sido tesoureiro, escriturário, lá da fábrica Santa Cruz. E aí o que o seu Zé Félix Dionísio, seu avô era um homem extremamente honesto. Porque não era poucas pessoas, o empresário Júlio Leite e Dr. Jorge colocar para fazer trabalhar nessa função, né? De tesoureiro. E como era a tesouraria na época? O pagamento aos funcionários era feito na tesouraria. Era como acontecia na prefeitura. Era uma época muito diferente de hoje. Hoje a gente vai ao banco receber. Realmente não, os funcionários recebiam, assinavam ali o recibo e tal, das suas mensalidades, do seu, como chama, do seu ordenado. Meu ordenado. Vou receber meu ordenado lá no próprio local do trabalho. Né? E aí, isso significava o quê? Que muitas vezes meu avô tinha que sair com malas de dinheiro graúdo para trocar por dinheiro miúdo, para pagar, né, os centavos, né, das pessoas e tal. Então, não tinha assim a intermediação de bancos como nós temos hoje. Existiam bancos já, mas não para fazer esses serviços miúdos, assim. Até a própria prefeitura pagava os funcionários em mãos. Entendeu? O pessoal subia as escadas ali para receber da mão de dona... Qual era o nome dela? Da esposa do médico... De dona Naí. Naí, doutor Paulo Amaral. Naí, doutor Paulo, né? Assim, conheci muito Dona Maria. Aí, assim, as pessoas trabalhavam... Conheci muito Dona Naí. Para pagar os funcionários. Então via na lista. Quanto é? Você recebe X, aí... É um negócio bem que a gente hoje nem passa pela cabeça. Então... Ô, Dio, até Zé Nelson, o ex-prefeito Zé Nelson, no início dos anos 2000, o pagamento era feito em mão na prefeitura. Olha, tá vendo? Que não é tão distante assim no tempo, né? Então... Uns 25 anos, 26 anos atrás. O Zé Félix me mencionou isso, a questão da honestidade dele, da dedicação ao trabalho. A turma... Aí, João do Piston, a amizade, né, dele, então mencionou algumas figuras, como João do Piston, Cabo Otávio, né? Eu perguntei a ele sobre meu avô, se ele tinha... porque quando meu avô faleceu, eu pensava que meu pai, Genísio, era o único filho dele. E aí me surpreendi, porque mais 3 tios vieram chorar lá em casa. Entendeu? Eu sou... Então, do casal. Por isso que seu Zé Félix era compadre de meu avô. E eu pensei... os compadres, os padrinhos do meu pai, Genísio. Olha, veja bem, vamos arrumar aqui a Dionísio casou com Jerusa.
Sim. E botou o nome do único filho que tiveram, Genísio, que é G de Jerusa, e Nísio de Dionísio. Né? Deu certinho esse nome. Genísio, meu pai. Eu sou filho. O pessoal pergunta, você é filho de Dionísio? Não. Senão meu nome era Dionísio Júnior. Meu nome não é Dionísio Júnior. Dionísio de Almeida Neto. Professor Dionísio de Almeida Neto. Eu tenho um irmão que tem o nome do meu pai, então é Genísio Júnior. Mas eu sou... Dionísio de Almeida Neto. Isso, então peguei o nome de meu avô. Então Dionísio era meu avô. Aí meu pai, Genísio, tinha como padrinhos Pedro Siqueira e Dona Rosa. Então, e porque Zé Félix era compadre? Zé era de fogueira. O que era? Então, eu já andava... já tinha ciência desses tios fora. Conversei muito com minha amiga Genise, Nena. Mesmo nome do meu pai, Genise, Nena. Dona Nena Montalvão? Não, Nena é da minha geração, lá da igreja, cantora, que trabalha na Sujipe. Sei quem é Nena. Na época, minha tia, Dinha, era viva. Nena de Dona Laura, né? Tia Dinha, eu queria conhecer essa outra esposa do meu avô. Tia Dinha, quero. E aí fui lá, na casa dela, com minha tia, conversamos e tal. Né? E aí ela me falou um pouco do passado. Né? E foi boa a conversa. E lá, então, aí seu Zé Félix então, confirmou isso. E são outros 3 tios que eu tenho. Não temos tanto contato, mas de longe eu tenho certeza que a gente se Você observa. sabe da existência sei da deles. existência. Então, Dilton, filho dele, né? Dilton. Acho que Dilza e Dilma. Tudo com D. Né? Tudo com D, a inicial dele. Então, eu me senti assim. Eu fiquei feliz, porque eu não sou... Eu tenho tios. O pai de pai. O pai de pai. Porque eu pensei que meu pai era filho único. Tá entendendo? Então, eu tinha minhas tias por parte... Meus tios, porque também tem tio Antônio. Irmãos de minha mãe. Mas meu pai também tinha irmãos. Agora você vê como eram os casais daquela época. Eu morei, como eu falei pra vocês, sempre com meus avós. Nunca soube dessa história. Nunca. Né? Via lá, meu avô chegava, almoçava e tal, saía e tal. Não se falava sobre essa história. Uma diferença assim. Ô Dio, seu avô gostava de futebol? Por ele lá do Santa Cruz? Gostava. Estanciano. Sim. Era assim, da torcida, né? Do Santa Cruz, junto com o seu Edgar. Barreto. Tudo que diz respeito a Santa Cruz. Ele estava envolvido. Ele estava envolvido. E, como Ceissa confirmou aqui no intervalo, paradoxalmente era uma pessoa extremamente séria, sisuda, séria, na vida, no cotidiano, entendeu? Mas quando estava nos palcos, né? Quando tomava uma birita e tal, então aí se soltava, entendeu? Aí dançava, fazia uma porção de, como a gente chama aqui, paracé, pataquada, né? Nomes que a gente... Dio, o que é que você lembra mais dele? Você conviveu com ele 12 anos em sua infância. O que é que você recorda assim dele, de seu avô, Dionísio de Almeida, desse personagem? Quer que eu diga mesmo? Diga. Eu lembro ele me botando a mão no bolso, tirando um bolo de dinheiro. Trocado, meu avô me deu dinheiro. Aí eu pensava que ali era muito dinheiro. Que era dinheiro trocado assim, aquele bolão. Tudo era no bolso, não tinha Pix. Aquele bolão, aí lá na época, não sei, 1 cruzeiro, 2 cruzeiros para comprar bala, né? E ele era carinhoso comigo, assim, chamava Militeco. Vem aqui, Militeco de vô. Não sei por que Militeco. Militeco de vô. Pequeno, né? Menino de vô e tal. Eu me lembro assim, do carinho dele, né? No final da vida, eles não dormiam na mesma cama. Não sei se eram obrigados. Ou se porque... Então, minha avó já dormia num quarto, usando a intimidade dele, né? E eu dormia com ele.
como companhia, né? Lá no quarto, assim, no final da vida. Então, era isso. Ele morreu em 85. Recorda a data? Recordo. Nunca vou esquecer, porque eu passei, repare, um final de semana no Mangue Seco. Fui com meu amigo Afrânio. Passei sexta, sábado e domingo na casa de seu Conrado, pai de Afrânio. Não conhece aqui na cidade. Na segunda-feira fui à escola. Era o dia 19 de novembro, dia da bandeira, né? 19 de novembro. Na segunda-feira eu só tinha aula até 10 horas. Eram 3 aulas só. Mas o colégio tinha uma regra rígida, só abria os portões. Por exemplo, aí para dar aula até 10 horas, tinha que ir para o recreio lá. E pelas irmãs, os portões só seriam abertos meio-dia mesmo. Era para ficar os 2 horários ali na biblioteca. E eu doido para ir para casa. Então, assim, e Marta de Luizão era, não pode. Marta controlava ali. Professora Marta Regina. A esposa de Luizão. E da SMTT. E aí, em determinado momento, ela abriu o portão, tal, eu saí. E quando eu cheguei em casa, minha avó disse: olha, seu avô passou mal. Aqui, Edna, aqui vizinha, nos socorreu e tal. E Zé Taquari, saudoso. O saudoso Zé Taquari, foi levá-lo lá no hospital. Aquela Maverick azul, né? Que Zé Taquari tinha. Aí eu corri pro hospital. Entrei assim, nem... né? O hospital que o professor Dionísio fala, Melinho, é o Hospital Amparo de Maria. Amparo de Maria. Entrava ali pela lateral, né? E eu entrei assim, saí abrindo as portas, nem disse nada, nem apresentei documento, nem nada. E aí vi que os médicos já estavam fazendo algum tipo de tamponagem, alguma coisa nele e tal, que tinha falecido e tal. E aí fui eu que voltei e dei a notícia à minha avó que ele tinha falecido. Então foi um infarto fulminante. E assim se foi o velho Dionísio. Dio, já estamos chegando, falta 3 minutos. Eu queria que você fizesse suas considerações finais. E, assim, você foi vereador, homenageou vários personagens com o nome de logradouros, inclusive Zé Taquari é nome de rua. Uma propositura do professor Dionísio. Minha avó, dona Josefa Silveira de Oliveira, dona Zeni, também virou o nome de um logadouro. Foi o professor Dionísio que colocou. Meu tio, Narbal, também. Francisquinha Assunção não tinha rua. Núbia Nabuco Macedo não tinha rua. Zeca da Manteiga não tinha rua. Quando chegou no meu avô, eu disse: não vou legislar em causa própria, não. Com muita vergonha. Muita propriedade, né? Eu pedi a Misael que apresentasse o projeto. Sim. Aí ele fez isso. Então ficou sendo um projeto do vereador Misael. Colocar um nome de rua e ele tem também. Sim, ele tem o nome de uma rua? Não me lembro nem onde é. Mas existe. Mas existe. Ótimo, se eu soubesse, eu Mas tinha. existe. Então foi iniciativa do vereador Misael que assinou. Mas a meu pedido, porque eu não quis apresentar assim, sim. nada. Legislar em causa própria. Uma bobagem, mas que, né, assim. O professor Dionísio é autor também do título de cidadania desse que vos fala aqui, Fábio Brancão. Ele apresentou com a vereadora Chica. Sou grato essa homenagem. Apesar que eu sou estanciante, nasci em Aracaju, mas vivi minha infância toda aqui. Me considero estanciano, mas ele queria me homenagear. Eu deixei ele à vontade para apresentar a propositura. Vou contar que eu apresentei o título de cidadania a Fabinho. Por essa preocupação que ele tem com a cidade, por esse dinamismo dele. Ele faz muito pela cidade. Muito obrigado. Assim, muitos ficam aí parados, sabe? Você se interessa, né, por Estância. Eu vejo o seu amor por Estância. Você não quer que a história dela se perca. É verdade. Né? Você, eu vou dizer assim no popular, você futuca a classe política. Futuca, você me futucava na cabeça. Dionísio, precisa disso. Observe isso. Né? Homenageou o Cicrano. Né? Converse com a deputada Janier. Você apoiou Janier, então cobre 10 assim. Então fazia.
E isso é importante, né? Então você transita no meio de vários políticos e fazia isso. Aí, Melo, me apresentei o título de cidadania estanciana a Fabinho. Na hora da cerimônia, Fabinho se dirigiu a todo mundo, menos a mim. Foi uma falha minha. Agora, qual era a falha dele? Eu entendo. Preocupado com a doutora Maria Helena. E doutora Georlise que estava. Ó, estava lá, doutora Maria Helena, doutora Georlise, pronto. Uma delegada ele esqueceu e uma promotora. Esqueceu o proponente, agradeceu a todo mundo, falou Foi de uma todo mundo. falha minha. Que eu reconheço. Foi uma falha. É porque ele valoriza muito a mulher na política. a mulher na política. Mas assim, Fabinho, eu quero dizer assim, registrar aqui perante o seu público, né, agradecer aqui o espaço aqui de Gervásio, né, da Web Estância da Web agora. Estância. Registrar esse seu amor e dedicação por Estância e seu empenho político, né, para vê-la desenvolvida, feliz. Então, parabéns. Continue sendo esse cidadão, né? Esse cidadão no pleno sentido da palavra, que é aquele que vive os problemas da sua polis, da sua cidade, tentando resolver na medida do possível, na medida das nossas forças, aquilo que é possível fazer. Tenho certeza que você se esforça por realizar. Então, Deus lhe abençoe. Muito e obrigado pelo obrigado. convite. Obrigado, assim, em nome de meu saudoso avô, da minha família, esse destaque, né? Essa homenagem Da memória, o legado. o legado dele desse que você personagem que contribuiu. me proporcionou trazer aqui. Sim. É porque a intenção do programa, Meli, já estou fechando aqui, é homenagear personalidades que contribuiu com o dia a dia estanciano, pessoas que deram sua contribuição no tempo diferente de hoje. Então a intenção é essa, rememorar a memória de quem contribuiu aqui nessa terra que vivemos Estância. Então a intenção do programa é esse, deixar a família emocionada quando você homenageia um ente querido, um personagem que contribuiu. Olha, eu quero aqui concluir meu raciocínio e agradecer e convidar o ouvinte para o próximo programa. O próximo programa na próxima terça-feira e aniversário de nascimento do prefeito Invaldo Silva Carvalho, eu pretendo convidar o professor Dr. Misael Dantas para falar um pouco desse personagem. O prefeito Invaldo Silva vai fazer, se estivesse vivo, faria 103 anos. Então, preste homenagem à memória do prefeito Invaldo Silva. Se o dono da vida permitir, na próxima terça-feira estaremos aqui de novo, prestando mais uma homenagem e homenageando a memória de mais um cidadão estanciano. E agradecer a presença do psicólogo, professor, ex-vereador, professor Dionísio de Almeida Neto, um homem intelectual, um homem de formação de direito, um homem conservador, mas um homem do bem. Um abraço e uma boa noite. Chegamos ao final de mais um Arquivo da Nossa Gente. Um programa que valoriza o passado, compreende o presente e fortalece o futuro. Arquivo da Nossa Gente, com a apresentação de Fábio Francão. Até a próxima.